Olá, vamos aí a uma breve dica de departamento de pessoal. E a dica que eu tenho para passar hoje tem a ver com o e-social. Eu vejo profissionais da área, vejo auxiliares, pessoas que fazem os treinamentos comigo principalmente, tendo uma grande dificuldade, sempre tendo receio quanto à plataforma do e-social, quanto à dificuldade que o e-social traz para o profissional de DP. O que eu tenho para passar para vocês é departamento de pessoal e social, muito é organização. Se nós trabalharmos com organização, se nós trabalharmos com controle, um profissional de departamento de pessoal, ou que seja um auxiliar também de departamento de pessoal, ele vai ter sucesso assim nas suas atividades, no seu dia a dia, sem ter dor de cabeça diárias. Então a dica que eu passo é: vamos imaginar, muito comum no departamento de pessoal, com a vinda do e-social, com a implantação que está mais do que nunca vivo, né? Quem disse que ia acabar, sabemos que já não vai se acabar, nem nunca teve a previsão de se acabar. Mudanças sim, sempre teve e sempre vai ter, né? À toa que tem aí várias prorrogações, ok? Mas a dica para o profissional de departamento pessoal é: se você, por exemplo, tem a dificuldade com o seu cliente, quanto à questão de envio de documentos, trabalhem nisso, trabalhem com seus clientes, orientem eles. Agora uma dica que eu passo a vocês: não orientem eles verbalmente, não orientem eles apenas via telefone, orientem eles via e-mail, e até digo, não orientem eles via WhatsApp. Certo? Orientem eles via e-mail, orientem eles vindo até a empresa de vocês, façam uma memória de reunião daquilo que foi tratado, mandam ele assinar um documento onde se trata daquilo que se refere ao e-social, a como ele deve trabalhar com vocês, isso principalmente quando se trata da relação escritório de contabilidade e o cliente. Ou seja, chamam ele até a empresa, vão até a empresa dele, façam reuniões com eles, façam memórias de reuniões. Isso é fundamental, certo? Quanto à questão de comunicação, tudo que vocês tiverem que orientar os clientes junto ao e-mail, façam isso de forma didática para o cliente de vocês. Passem prazos que ele tem que entregar as folhas, os materiais que se referem a um processo de admissão. Passam prazos que ele tem que enviar o material da folha de pagamento para vocês, para que vocês possam ter tempo de preparar e entregar dentro do prazo. Ou seja, se organizam. Vocês que são do departamento de pessoal, de escritório contábil, ou que não seja, se tem um auxiliar, se tem dois auxiliares, ou seja, tem lá o encarregado tem que dar suporte para quem está, para os seus auxiliares, tem que dar um treinamento, tem que perder tempo, 1 hora, 2 horas, que seja, a cada 15 dias. Isso é muito tempo, parece pouco tempo, mas é um tempo bom, entendeu? Para quem não faz, não dedica nenhum tempo, nem durante 6 meses, nem durante 1 ano, então o encarregado de DP, ele tem que ver no auxiliar de departamento de pessoal uma fonte de desafogar ele para que ele possa estudar mais, se aperfeiçoar mais no e-social e em outras áreas também que não são do e-social, mas que tem a ver com o departamento de pessoal. O segredo aí é dar conhecimento, dar respaldo, dar auxílio para o auxiliar. Muitas das vezes, dentro de uma empresa, o encarregado não quer dar um auxílio para o auxiliar, muitas das vezes com medo, sim, medo mesmo, de perder a vaga para o auxiliar. Não façam isso. Pensam assim: ensinando ele vai desafogar vocês, e vocês vão ter, o encarregado vai ter mais tempo para que possa cada vez mais se aperfeiçoar, ter conhecimento. Se nós formos analisar esse medo que muitas das vezes um encarregado tem de treinar o seu auxiliar, porque tem medo de amanhã ou depois ficar no lugar dele, isso eu digo,
que é para departamento de pessoal que não estuda, que não se aperfeiçoa, porque se ele realmente se aperfeiçoar, tiver um conhecimento, sabendo da importância, ele nunca vai perder sua vaga de emprego, porque ele vai ser um profissional. E se o dono daquele escritório, se for na qualidade, um encarregado na qualidade de empregado, ele nunca que vai demitir o encarregado só porque ele ajudou a auxiliar a fazer seu bom trabalho. Ou seja, é uma ilusão que nós temos, ninguém tira a vaga de ninguém, um bom profissional está aí sempre no mercado. Então o segredo é ensinem, certo? E mantenham sempre também, dentro de uma empresa de serviços contábeis, mantenham controle de envios para o e-social. Se criou uma tabela, se criou uma nova verba, uma nova rubrica, enviam para o e-social, ou seja, mas muitas das vezes é aquele esquecimento, muitas das vezes o sistema ele não está programado para enviar automático, e mesmo que esteja, mantenham um controle. Toda a verba criada, que se cria dentro de um sistema de folha de pagamento, mantenham uma planilha do Excel, mantenham lá um controle de tudo aquilo que foi criado de novo. Ou seja, criou-se uma rubrica nova, deixam lá no controle, verba X, ou seja, o nome dela X, e pego, depois verifico se foi enviado para o e-social automaticamente, se não foi, envia, vê qual foi a inconsistência. Controlo, tenho um controle também de processo de admissão. Claro que quando há um processo de admissão, nós muitas das vezes já enviamos aquela informação para o e-social. Mesmo assim, mantenho o controle de todos os empregados que entram dentro de determinada empresa, dentro do escritório contábil. Aí vocês mantêm o controle. Isso é organização. Se vocês tiverem organização, vocês não vão ter dor de cabeça no futuro, vocês não vão ter dor de cabeça com multas. Porque nós devemos entender que nós trabalhamos de contabilidade, um DP de contabilidade, não que sirva só para um DP de contabilidade, mas para todos os DPs, independente se é ou não de escritório contábil. Mas evitam multas para vocês por falha de clientela, para isso vocês tentam se respaldar. Perfeito? Criam uma excelente ficha de admissão. A ficha de admissão em um processo de admissão ela é tudo. Ou seja, não deixem o cliente de vocês pegarem os documentos, botar dentro de um envelope, enviar para o escritório de contabilidade, simplesmente com RG, com CPF, com isso, com endereço, tudo faltando, tudo ilegível. Sem uma ficha onde conste o horário de trabalho, sem uma ficha onde há uma formalidade do salário, do cargo que ele irá exercer, da escolaridade, ou seja, vários outros pontos que se referem a um processo de admissão. Ou seja, organizem isso e quando chegar isso do cliente, façam que haja um protocolo desse envio para que amanhã vocês não tenham transtornos. O que quero dizer com isso? Controle. É isso que nós devemos ter, controle. E aí nós não vamos ter problema. Quando enviar e-mails para o cliente de vocês, também é um outro ponto importante. Envie e-mails. Muitas das vezes, um departamento de pessoal de um escritório contábil, ele trata diretamente com aquela pessoa que dá o suporte lá no seu cliente, que é uma secretária ou então que é alguém lá do RH. Passa um e-mail para ela e passa um e-mail para o cliente de vocês. Por que essa dica é importantíssima? Porque quantas e quantas vezes, qual profissional de contabilidade aí que nunca se deparou com aquela velha situação? O cliente de lá liga para a contabilidade para falar com o departamento de pessoal e o departamento de pessoal diz, não, já tratei com a secretária. E muitas das vezes a secretária diz, não me lembro disso, não me lembro dessa conversa. Ou então muitas das vezes chega e diz, não tem esse e-mail que a contabilidade mandou porque ela já deletou do e-mail dela. Acontece isso às vezes. Ou seja, para isso enviem para o e-mail do patrão dela, da pessoa que é lá do departamento de pessoal. Ou seja, se ela deletar o e-mail, está na caixa postal do principal interessado, que é o cliente de vocês. Com isso, vocês vão ficar sempre respaldados. Uma outra dica que eu passo a vocês, quando se trata de e-social, se trata de organização, o que eu vejo muito em departamentos de pessoal,
mantenham ali um prazo para envio dos documentos de folha de pagamento. Eu vejo muitos profissionais de departamento de pessoal, eles brincam de retificar folhas de pagamento. Ou seja, chega final do mês, uma determinada folha é refeita 2, 3 vezes, e eu falo porque eu trabalho na área, tenho experiência disso, vejam colegas fazendo isso. Se me perguntarem, sou bem franco, Ivanildo, você tem o hábito de retificar a folha de pagamento? Quem é cliente meu sabe que não. E eu não retifico justamente porque eu tenho um processo de trabalho, eu tenho uma forma de trabalho diferente, eu não refaço folha de pagamento. Os meus alunos dos meus cursos sabem porque isso eu passo para eles como exemplo. Certo? E onde está o macete aí? Quer fazer, quem é que passa a movimentação da folha de pagamento muitas das vezes? Percebam que não é o cliente de vocês diretamente, é a secretária, é a pessoa do RH. Ou seja, para isso, lembra? Se certifiquem com e-mails, citando prazo. Quando ela esquecer de mandar um material que é para fazer a folha, ou uma falta que não veio, ou um funcionário que tinha ou deixou de ter vale transporte, se respaldam de que ela mandou em determinada data, para que vocês não tenham trabalho, depois de feito a folha, terem que refazer para incluir. E quando acontecer de incluir, ou seja, de retificar a folha, comuniquem o cliente direto de vocês. Mostrem o risco que tem em retificar uma folha, certo? Para que ele possa chegar e conversar com a secretária, aquela pessoa do RH que é funcionária do cliente, para que ela possa ser educada a trabalhar com o departamento de pessoal de escritório contábil dentro de prazos. Porque acreditem, o que eu estou passando aqui para vocês são experiências vividas por todos nós. Não deixem, muitas das vezes, essas pessoas de frente, que é o termo que eu costumo utilizar, que são as secretárias dos RHs da vida, bagunçarem o trabalho do profissional de departamento de pessoal. Certo? Com isso, sempre educando a pessoa lá em termos de prazos, para enviar dentro de um prazo decente para vocês. Certo? Quando tiverem que retificar algo, que tiverem multa, a dica que eu dou a vocês, tem que retificar? Tem. Tem multa a pagar? Tem. Comuniquem. Mandem a multa para o cliente. Não tenho pena do cliente de vocês, porque muitas das vezes o cliente de vocês não sabe disso. Muitas das vezes é a pessoa a secretária, é a pessoa que dá o suporte no RH no cliente de vocês, é justamente ela que dá o atraso na folha. Perfeito? Então o que vocês têm que fazer? Fechar o cerco em cima dessa pessoa, para que ela possa se organizar, porque o papel de vocês já fizeram, passaram comunicados. Perfeito? Outra coisa, tudo que vocês fizerem com o cliente de vocês, que exige prazo, comunique formalmente, através de um comunicado para o cliente de vocês. Perfeito? Ou seja, sigam essas dicas, e eu garanto que vocês não vão ter trabalho. Com o E-Social, não vão estar sujeitos ali a multas com o E-Social. Quantas e quantas vezes, para ter uma ideia, vocês retificaram o GFIP? Agora analisam quantas vezes vocês mandaram a multa para o cliente de vocês efetuarem o pagamento da retificação de GFIP. Justamente por retificação de folha. Ou seja, não retificam folha de pagamento com tanta facilidade. Acreditam que lá a Receita ela vai fazer essa cobrança dessa multa da GFIP, ela tem um prazo de 5 anos para fazer essa cobrança. Perfeito? Estamos tratando aqui de GFIP, olha que nós já estamos na era do E-Social, onde as coisas vão ser muito, muito mais rápidas. Nós temos que nos organizar porque eu acredito da seguinte forma: há algumas pessoas profissionais da área da parte pessoal que acham que o número de empregados dentro de um setor de departamento de pessoal vai aumentar. Eu acredito que não, e tenho consciência que não. Eu diria que eu tenho a certeza que não. Por que eu tenho a certeza que não? Nós não vamos precisar mais fazer livro de empregados. Claro, isso é opcional, não vamos entrar no mérito. Não vamos ter mais carteiras físicas para assinar.
Não vamos ter mais CAGEDs por mês para enviar. Não vamos ter mais RAIs para enviar. Não vamos ter mais, ou seja, final, início de ano, lembra aquelas RAIs, aquele trabalho imenso? Ou seja, não vamos ter mais esse trabalho. Não vamos ter mais DIF para enviar na frente. Ou seja, se o escritório se organizar, ele vai ter uma redução no seu quadro, ou que mantenha o seu mesmo quadro de funcionários e pega aquela força que está sobrando e intensifica para alguma direção. Isso é organização de departamento de pessoal. Perfeito? Uma dica que eu não vou entrar em detalhes. Pensam nisso. Comecem a enviar multa para os clientes de vocês. Não tenham pena. Eduquem o cliente. Eu estou tratando de departamento de pessoal para departamento de pessoal sem meias palavras. Quer educar um cliente? Manda a multa para ele. Quando eu digo ele muitas das vezes não sabe. Mandem para a pessoa que dá um suporte para vocês. E uma outra dica fundamental. Quando nós tratamos de escritório de contabilidade, departamento de pessoal, de escritório de contabilidade, e a pessoa que dá o suporte lá, no cliente de vocês, que dá o suporte aqui para o DP, isso é pessoal, e é assim que eu oriento algumas pessoas. Não cria um vínculo de amizade com essas pessoas, cria um vínculo de profissionalismo, para que não venha a troca de favores. E você que é encarregado de departamento de pessoal e é dono do seu próprio negócio, fiquem sempre de olho no encarregado de vocês, nisso que eu falei. A dica fica aí, entendam como quiser, com relação a esse pequeno grande detalhe. Porque quando o negócio é nosso, o cuidado é bem maior. Perfeito? Muito cuidado, sempre trabalhando com organização, treinem os auxiliares, não tenham medo de treinar, fazendo um breve resumo do que eu comentei, e eu garanto que serão profissionais, terão um setor de departamento de pessoal melhor, mais organizado, mais estruturado. E-social é muita organização. Se tiver organização, não tenho medo. Entendo, E-social, um dos grandes gargalos do E-social é quem é que tem grande dificuldade no E-social? Muitas das vezes é porque nós não nos adaptamos ao CEFIP. Muito do que tem no CEFIP, qual era o grande gargalo do departamento de pessoal? O CEFIP. E o que é hoje o grande gargalo do departamento de pessoal? Continua ainda sendo o CEFIP, continua sendo E-social. Só que o CEFIP vai se extinguir o programa. Vai ficar só E-social. Então, se nós nos adaptarmos à base do E-social, nós vamos ter a mesma dificuldade que nós tínhamos com o CEFIP. E por que nós tínhamos a dificuldade com o CEFIP? Porque ninguém lê o manual do CEFIP. Os 2 manuais que o CEFIP tem, que tem lá na plataforma do computador, quando a gente instala o CEFIP, tem lá no computador, no disco rígido. Ou seja, nós temos que aprender a ler o layout do E-social, o manual do E-social, e vocês não vão ter dificuldade no futuro. Perfeito? Se aperfeiçoam, assistam vídeos que tem muitos materiais bons aí na internet, ok? Fica a dica. Até a próxima. Um abraço.